Acho que provavelmente só alguém muito preguiçoso ou que não se interessa por nada não ouviu falar de uma criptomoeda como o Bitcoin. Lembro que muitos a chamam de ouro digital, mas acho que está na hora de encomendar uma missa de sétimo dia para esse ouro digital. Um ouro um tanto estranho. Outubro de 2025. Isso foi há bastante tempo. 10 meses se passaram desde então. E se olharmos para o gráfico do índice S&P 500, que é o principal indicador da economia mundial e, em particular, da economia do ZIIWA, nos 10 meses que se passaram desde outubro do ano passado, ele renovou sua máxima histórica 6 vezes. Ou seja, em 6 desses meses ele foi renovado. Se olharmos para o ouro digital chamado Bitcoin, nesses mesmos 10 meses, ele renovou sua mínima de 6 meses 5 vezes e, em alguns casos, até mesmo sua mínima anual. E agora, atenção, a pergunta é: o que esperar a seguir? E hoje vamos olhar para o gráfico do Bitcoin e analisar suas perspectivas. Vou ser sincero com vocês, ele está à beira de uma queda ainda mais profunda, considerando que, ao contrário do índice S&P 500, que hoje, dia 13 de agosto, estabeleceu mais uma vez uma nova máxima histórica, o Bitcoin está sendo negociado a cerca de 50%, ou seja, metade da sua máxima histórica. E vamos discutir se ele se manterá no nível atual ou se cairá significativamente mais. E essa é a perspectiva que se desenha para ele neste exato momento. Vamos dar uma olhada no gráfico. O que vemos? Vemos que o Bitcoin está sendo negociado ao nível de 63.137 dólares. Vou colocar o cursor com um destaque branco para que vocês possam vê-lo melhor. Agora que vocês podem vê-lo, quero destacar esta linha vermelha pontilhada. Na verdade, ela passa pelo ponto de fechamento da vela de 7 de junho. Mas aqui o que importa não é tanto esta linha como o nível de 63.332 dólares, mas sim a média móvel de 50 períodos. Ou seja, se eu remover agora toda a marcação do gráfico, vocês podem ver que ela está aqui. A média móvel de 50 dias serviu de suporte para o Bitcoin por alguns dias e hoje ele corre o risco de rompê-la para baixo. Se ele romper para baixo, o próximo nível de queda alvo é 62.800 dólares, mas nós já estivemos lá. Mas o próprio fato de se consolidar abaixo dessa média indica que a tendência pode reverter, e formalmente ela já reverteu. Quando esta vela de queda de 10 de agosto engoliu bem pelo menos 2 dias de alta, 2 velas verdes, e formalmente, já que atingimos esse nível alvo, o próximo está aproximadamente na região de 62.300 dólares. Depois, nosso próximo objetivo se desloca para a região de 60.870 dólares. E finalmente para algum lugar aqui na região de 58.500 dólares. E, consequentemente, a renovação da mínima anual abaixo de 57.750. Vamos analisar a situação do ponto de vista das velas mensais. Temos uma análise extremamente simples, mas o que ela indica? Ela indica que, em junho, a vela mensal do Bitcoin engoliu praticamente 3 meses de crescimento, porque durante esses 3 meses, começando em março e terminando em maio, as máximas mensais foram renovadas. Pois bem, neste ponto, a vela de junho engoliu 3 meses de crescimento, fechou abaixo da média de 50 meses e assim indicou que estamos entrando em um novo ciclo de queda para uma região, muito provavelmente da média móvel de 100 meses. E isso já é na casa dos 41 mil dólares. Sim, a vela de julho nos traz otimismo, pois nos levou novamente para cima da média de 50 meses. Mas até o momento em que a vela de junho for engolida, não temos motivos para falar sobre qualquer reversão global. Existem chances de um movimento de alta, mas eu mostrei a vocês no gráfico diário que a situação é mais ruim do que boa. Ou seja, se hoje vamos mudar novamente para as velas diárias, se o Bitcoin fechar o dia de hoje abaixo da média móvel de 50 dias e abaixo do nível de 63.332 dólares, porque isso, embora não seja confiável, ainda é um suporte sim. Além disso, ela está abaixo da média de 50 dias. Então, nesse caso, bem, nos espera uma queda mais profunda, pelo menos para essa região do nível de 62.300 dólares. E isso acontece em meio ao mercado de ações dos EUAs, que está renovando máximas históricas. Esse é o tal do ouro digital. Mas vamos torcer para que a vela de hoje feche ainda assim na cor verde e então teremos uma chance. Uma chance de ir para onde? Bem aqui,
para a vela de 11 de agosto. E para absorvê-la e pelo menos começar a supor algum crescimento, precisamos ver o fechamento do dia acima de 64 mil dólares. E agora está em 63.288. Agora vamos olhar para as velas semanais. Aqui também há uma situação bastante interessante. Veja, a penúltima semana, vermelha ou laranja, fechou com uma absorção de 3 semanas de crescimento. Ou seja, tivemos uma semana verde, verde, verde. Cada uma delas apresentava uma mínima mais alta e uma máxima mais alta. E então, com uma única semana, esse crescimento de 3 semanas foi absorvido. No entanto, permanecemos acima da média de 200 semanas. Isso, digamos assim, dava chances muito modestas de que isso fosse uma liquidação de stops. A semana seguinte foi verde, mas sem absorver a vermelha, e a atual corre o risco de absorver também a verde anterior e fechar finalmente abaixo da média de 200 semanas. Se isso acontecer, será um sinal muito ruim, simplesmente muito ruim para o crescimento. E ele indicará uma queda para a região de pelo menos 59.500 dólares, porque no meio da vela verde nós já estivemos com a sombra da vela de 6 de julho. E como consequência, a renovação da mínima anual abaixo do nível de 57.800, 57.700, essa é a história. Consequentemente, voltamos novamente para as velas diárias. E o que dizemos? Dizemos o seguinte, que se hoje o Bitcoin fechar abaixo da média de 50 dias, é uma situação muito ruim com perspectiva de queda, pelo menos para a região do nível de 62.300 dólares, e potencialmente abaixo de 58 mil dólares. Se virmos que a vela de hoje fechou com um corpo verde, então, nesse caso, bem, surge uma chance microscópica de crescimento. E uma chance mais real surgirá se virmos um movimento sem romper a média de 50 dias e um fechamento diário acima de 64 mil dólares. Então, o caminho se abre para o nível de 64.780, mas isso é muito pouco. E potencialmente até aqui 66.328, porque este é um ponto de reversão bastante interessante, é uma resistência importante. Veja, aqui tivemos um limite de crescimento depois que o Bitcoin caiu para a região de 60 mil dólares em junho, ou talvez nem 60, foi 59 e alguma coisa. Aqui houve uma reversão, depois uma nova mínima. Nós testamos novamente esse nível e se voltarmos a ele mais uma vez, há grandes chances de subirmos mais. Quanto mais alto, para a região de 69 a 74 mil dólares. Mas agora é o momento da verdade. Exatamente agora, exatamente hoje, estamos acompanhando o fechamento do dia. Inscrevam-se no canal, deixem seus comentários. Lembro que fizemos esta análise na plataforma QuantFury. Aqui você não paga absolutamente nenhuma comissão, nenhuma taxa. Eu opero na QuantFury e recomendo a vocês. Aqui existem milhões de instrumentos financeiros, criptomoedas, ações, índices, fundos de ETF, commodities, ativos e muitos outros, incluindo o mercado Forex. Até logo!